eu vou tirar, por exemplo, este CI aqui, ó, que é o WCN 3620. Todo WCN é um CI do Wi-Fi. Então, o CI do Wi-Fi está aqui. Esse CI do Wi-Fi não é resinado. Ok? Esse CI, todo CI que não é resinado, eu não uso microscópio para tirar ele. Tá? Eu tiro ele fora do microscópio. Se eu conseguir passar aqui para vocês, ó, se eu consigo baixar mais aqui, ver se eu consigo trocar a câmera. Aqui, beleza. Legal. Ó, vocês estão me vendo aí, né? Sim. Aqui está o CI. Deixa eu apontar mais para cá. Aqui está o CI do Wi-Fi. Então, o que eu faço? A técnica da gravidade é segurar o CI e levantar ele um pouquinho assim da mesa, mantendo preso. Tá? Qual a temperatura que eu vou usar? 320/100. Então, eu vou segurar o CI, eu vou pinçar o CI, ó, levantar ele um pouquinho da mesa, correto? Venho com um ângulo de 90 graus. Vou tirar algumas fotos daqui. Venho com um ângulo de 90 graus. Sempre quando eu tiro sem resina, eu faço dessa maneira. Ângulo de 90 graus em cima do CI. Ó. Pronto, CI removido. Demorou uns 10 segundos, 12 segundos, né? Está tirado. E o que me aconteceu aqui, ó? Nenhum pad removido, nem do CI. Agora eu vou voltar com a câmera do microscópio ali, para que vocês vejam. Voltamos aí com o microscópio. Então, aquela técnica da gravidade, eu sempre tiro fora do microscópio. Eu não preciso de microscópio para tirar, porque eu tenho que colocar o meu canhão com um ângulo de 90 graus. Ele tem que estar reto, perpendicular ao CI, né? Ele tem que estar reto. O CI está aqui, reto. Eu tenho que chegar aqui com a estação de ar reta também, aqui em cima do CI, bem próximo mesmo do CI, e fazer essa remoção. Está aqui, ó. Nós não temos nenhum componente solto em volta. Isso é o mesmo grau, é? 250? Oi? Mesmo grau? Como é que é? O mesmo grau, a evasão? 320 e 100 de ar. O interessante aqui é você aumentar a vazão de ar, jogar ali no máximo ali, para que isso saia o mais rápido possível. Como você está direcionando o ar em cima do CI, não é? Ele consequentemente só vai esquentar ele. Não é? E o que me interessa é o quê? Todas as integridades dos pads na placa. Então, a gente pode ver aqui um negócio interessante que aconteceu aqui, que é a formação dos pads. Ó. A diferença de um pad para o outro. Nós temos um pad boleado. Estão vendo aqui? Esse pad aqui, ó. Esse pad aqui é diferente desse aqui. Esse é um pad achatado. O que acontece? Quando eu apliquei calor no CI, está aqui a superfície do CI, quando a gente aplica... Um negócio mais grossinho aqui. Quando a gente aplica calor do CI, aqui na superfície, na área do CI, ele vai entrar em fusão primeiro em cima o CI e depois que vai entrar na placa. Então, ele não vai nem atingir a placa, ele vai se soltar tudo primeiro embaixo dele, vai entrar tudo em fusão ao mesmo tempo embaixo dele, eu consigo uma precisão maior e consigo o quê? Não arranque pad nenhum. Né? E não passo o calor excessivo que a gente usa. Ah, professor, mas eu uso aqui 350 graus, fico dando toquinho nele para ver se ele fica molinho. Olha a quantidade de calor que você colocou. Você colocou 350, 50 de ar, é uma vazão muito baixa. Consequentemente, vai ficar muito mais tempo do que 12 segundos, do que 9 segundos, do que 8 segundos. Né? Para você tirar um CI a 350, 50, ele vai demorar quanto tempo ali? 25 segundos. Né? Isso é muito tempo para a placa. Muito tempo para a placa. Lembrando que a placa ela é feita de fenolite, que é papelão, fibra de vidro, né? E folha de cobre, prensada a 220 graus. Ela já é prensada a 220 graus. Qualquer calor acima de 220 graus, você pode acontecer com um estufamento, uma placa dessa aí, romper trilha internamente.
né? Descolar uma folha dessa dos rebites que tem, dos pads. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo que a gente fica colocando calor na placa ali. Quanto menos, é mais, né? E essa é a maneira mais segura que a gente tem aí de remover CI sem resina, né? Que é com a técnica da gravidade. A gente usa aí 320 de ar e 100 de ar. Ah, mas eu uso 370, eu uso 380, 70. Ah, é muita temperatura. Eu, particularmente, não uso, né? E tenho êxito aí em todos os reparos que eu faço aqui, eu consigo aí uma acertabilidade muito grande, né? Mais de 90% de reparo de rebaring aí a gente consegue acertar. E aqui é um processo de limpeza mesmo, né? Trocar essa solda aqui por uma solda 138, né? Ah, mas eu sei sem resina? Sim, sem resina, mas eu tenho que baixar a fusão dessa placa para trabalhar com a fusão mais baixa para evitar de arrancar o quê? Os pads. Os pads, justamente. Por isso que a gente usa só a solda 138, só para fazer a limpeza, só para baixar a fusão para fazer a limpeza, né? E o CI já não tem resina, né? Eu limpo esse CI de uma maneira diferente, porque não é um CI resinado. E esse CI aqui não pode usar malha nele, não é isso? Porque ele é um CI alaranjado, né? Então tem todos os circuitos, ó. Todos os circuitos passam aqui por ele. A gente vê um monte de trilhazinha, vocês estão vendo aí, ó. Ó, um monte de trilhazinha ligando, ó. Um monte de trilhazinha. A gente tem que verificar também a quina do CI, se não está quebrado. Porque se uma quinazinha dessa estiver quebrada, ela perde o contato ali e não se comunica com outro pad. Então, até as quinas desse CI alaranjado, ele tem que estar íntegra, né? Então, como é que você faz agora, professor, para fazer a limpeza desse cara aí? Se você diz que usa malha, né? Eu pego um pouquinho de solda 183. Pouco de solda 183. Ao invés de colocar no CI, eu coloco no ferro de solda. Faço uma esferazinha, ó. Faço uma esferazinha no ferro de solda. Sujou ali, mas não tem problema na placa, não. Depois a gente limpa. Tá vendo? Eu fiz, ó. Tá usando aqui 310 graus, ó. Olha a esferazinha de solda, tá vendo? Na ponta do ferro de solda. Pego um pouquinho de fluxo, aplico no CI. A pinça segura o CI aqui, ó. E passa aquela bolinha, a bolinha. Ó, passa aquela bolinha com a solda 183, ó. Só substituindo, ó. Vendo essas borras pretas que saíram aqui agora? Aqui? Excesso de temperatura. Agora a gente vem no CI, ó. Mesmo esquemazinho aqui. Pega o paninho antistático, bota ele no paninho antistático, 6zinho, ó. Esse paninho de vidro, né? De limpar vidro, né? O nome dele é pano antistático? É pano antistático. Ou pano de poliéster, né? Tira de poliéster. Ó. Olha como é que ele ficou limpo aí, ó. Dá falta tirar uma colinha aqui na lateral dele. Mais limpeza na lateral. Olha aí como é que ele ficou, ó. Então, aqui é passar agora para o papel higiênico. Não é isso? Para o papel higiênico. E fazer o processo de rebalho. Escolher o stencil aqui, ó. Lembra lá que ele é um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não? É isso? Esse aí aqui, ó, intercalado. Estão vendo? Estão vendo aí? Geralmente a gente não vai encontrar stencil para ele, tá? A não ser esse stencil universal. E se eu não tiver stencil universal, só tiver stencil assim, ó, reto, como é que eu faço aqui? Saberia me dizer?
Poderiam me dizer aqui? Como é que eu faço com o stencil desse reto aqui, ó? Só botar ele de lateral? Botar ele 180 graus, ó. Ele está reto aqui, tá vendo? Ele está nesse ângulo aqui, para vocês, ó, retinho, tá vendo? Eu uso o stencil o quê? Eu vou usar o stencil com 180 graus, ó. Vou colocar o stencil assim, ó. Na diagonal. Vou procurar ele aqui. A gente pode colocar ele na diagonal. Só que esse aqui não dá. Certamente deve ser esse aqui que está sujo, ó. Deixa eu limpar. Olha lá, ó. Colocamos ele na diagonal, tá vendo? Como se fosse 180 graus. Conseguiram enxergar isso aí? Sim. Boa. Boa, boa. Temos aí, ó, 180 graus. E o processo aqui é o mesmo. Pegar a solda seca, né? Colocar aqui e passa no dedo mesmo. Mantém o dedo preso lá. O que eu faço agora? Pego a pinça, não é isso? Coloco a pinça no lugar, tiro minha mão, 350, 50. Movimento circular em volta do stencil. Para que o stencil não dilate, né? Não pule, não envergue. Então, sempre em volta dele, em volta dele, em volta dele, em volta dele. Beleza, ele chegou na temperatura já legal. Né? Agora a gente escolhe uma quina aqui, ó, aí vai zigue-zague, zigue-zague, ó, zigue-zague, zigue-zague, ó. Viu tudo? Como que eu usaria aqui o vidro aqui, né? Se eu não secasse a pasta. Para que eu uso o vidro? Para que as esferas não pulem uma em cima da outra. Uma vez que eu sequei a pasta, não tem essa necessidade. Ó, pontinha aqui, pontinha ali. Escolhe aqui sempre as quinas aqui, é só um toquinho para baixo, ó. Passei aí já, ó. Agora aplica um pouquinho de fluxo no CI. Bem pouco fluxo. E faz aquele procedimento, né? Inclina ele um pouquinho. Dá uma inclinada nele. Dá uma inclinada nele. Ó, brilhou. Secou. Segue isso aí pronto aqui já, ó. Mas o certo primeiro é fazer o quê? A limpeza na Lateral. placa. Aqui na lateral não precisa, porque isso aí não é resinado. Então, não tem resíduo de resina lá. O certo é a gente fazer o quê? Primeiro, a limpeza na placa. Porque quando a gente tira o CI, a placa já está uma temperatura quente, né? O suficiente aí para a gente... Estou tirando aqui só uma solda em pasta. O certo é a gente fazer o que aqui agora? Era ter limpado a placa sempre antes, né? O que acontece aqui? Ó? Botei um pouquinho de fluxo, né? Lembram lá da solda 138? A gente vai colocar um pouquinho de solda, tem pouca solda 138. Tem pouco, só para trocar essa solda. Só para trocar, ó, troquei a solda, troquei a solda. Troquei a solda. Tiro aquele fluxo que já queimou ali.
Tá com a solda ali. Eu vou fazer agora aqui. Posso usar o ferro de solda para limpar aqui? Posso, cara. Posso. Mas a gente vai usar uma outra técnica aqui para limpar isso. Que é chamada da técnica da vassourinha. Tá vendo aí? Vou aplicar fluxo aqui, ó. Como eu usei 138, né? Qual a temperatura que eu posso usar na minha estação? O dobro, né? Arredondando. 240. 280, né? Isso. Passou perto. Eu sou 40 aí quase, né? Eu e você, 36, né? Ó, movimento circular, você vai ver que os pads vão brilhar tudinho. Ó, eu vou fazer só isso aqui, ó. Muito mais seguro. Pronto. E nenhum componente em volta. Nenhum componente em volta se mexeu, correto? Ó, limpo. Olha como é que ficou. Nenhum pad removido. Se eu uso ferro de solda, ocorre o risco de quem danificar? Os pads, né? Arrancar essa resina verde, juntar um pad no outro, remover os pads NCs. Então, a gente usa essa técnica da vassourinha, que é a melhor que está tendo hoje, né? Esse aqui também tem um desenho. Consegue verificar aqui o desenho. Aqui vai ser, ó. Dessa vez eu não vou colocar fluxo lá na placa. E nem vai trocar a solda pela 183, não? Oi? Não vai Não. trocar a solda, não? 183? Porque eu já deixei ela já no casco já. Nem preciso. Nem preciso. Para se sentir mais seguro, você pode fazer, mas está lisinho. Está no casco ali, então não tem como trincar nada, porque ela está lisinha ali no negócio, né? No pad, né? Então, ó. Vou alinhar aqui. Dessa vez eu vou alinhar e vou segurar, ó, com a pinça, ó. Vou dar um calorzinho ali, dá um calor, dá um calor, dá um calor, dá um calor, conta uns 10 segundos mais ou menos. Tá? 10 segundos mais ou menos, tiro o ar, mantém a pinça, solta a pinça e prendeu lá o CI. Porque dessa vez eu não coloquei nem fluxo embaixo, né? Porque aquele fluxo que está lá na placa, no CI, já é o suficiente, ó. Ó, se assentou, o fluxo começou a borbulhar embaixo, começou a borbulhar em cima, ó. Deu toquinho. Aquele fluxo que já estava no CI já era o suficiente para poder esperamos esfriar sempre um pouco, espera aí uns 2, 3 minutos aí para esperar esfriar, para que não haja choque térmico. As estações de ar normalmente vêm com vários bicos, boca para sair o ar. Um fino, outros grossos. Tem alguma diferença? Pode dar qualquer uma ou não? Mas eu usei o grosso aqui em todos os procedimentos. Eu não fico muito mudando o bico de estação de ar, não. Certo. Mas você pode fazer você pode usar o bico mais fino. Lógico que para um componente próximo ao processador, com precisão maior, eu uso o bico mais fino. Mas eu sou um cara que gosta de estar trocando o bico de estação de ar. Aí, ó. Às vezes a pessoa se adapta com aquele tipo de bico e usa ele.
Mas Ô, Vinícius, você já usou a Quick 2008? já, ela é um pouco mais fraca que essa daqui, né? Isso que eu ia te falar. Na minha, eu sempre sinto a necessidade aí de colocar 30 ou 40 graus a mais, cara. Senão não vai de jeito nenhum. Porque essa aqui é uma estação de 1000 watts. A 2008 é uma estação de 750 watts. Então, essa diferença de potência, né? Por isso que você vai ter que botar um gásinho a mais na 2008 do que na estação de 1000 watts aqui. Ô, Vinícius, mas eles falam que a 2008 é para fazer processador, é verdade? Eu faço processador com uma 861. Eu faço processador lá na Phone Kong, eu fiz processador nessa... Igual essa FR aí, ó, analógica ainda a estação. Então, não tem... Eu fiz processador com Griffin. Então, é questão de você conhecer um pouco a temperatura, a fusão da solda, né? E ter mais ou menos um range de temperatura aí. Quando você tem um range de temperatura para fazer processador, para fazer memória. Por exemplo, vocês viram aqui que a mesma temperatura que eu uso para fazer a fusão da solda no stencil é 350. E eu coloco a 350 graus o CI. Pô, isso corre que risco na placa? Ó. A placa está totalmente gelada. Ó. Já boto o dedo nela que ela está totalmente gelada. Quando eu tiro o CI a 320/100, você já pode quase que botar a mão na placa, você não sente ela quente, irradiando. Quando você usa 350/50 para tirar esse CI aqui, né, da maneira que vocês fazem, dando toquinho e vai lá e belisca ele, a placa está toda quente. Vocês podem fazer o teste aí, tiram 350/50, dando toquinho, igual vocês fazem, depois vocês fazem ela 320/100. Vocês vão ver que a gente vai direcionar calor, só vai ficar calor nessa região aqui. E aqui você vai conseguir tocar na placa normalmente. E daqui a pouco, rapidinho ela esfria. 350. Mas o ar maior não corre o risco de espalhar os componentes? Porque eu tenho a temperatura mais baixa, né? Eu estou direcionando o ar aonde? Em cima do circuito integrado. Então, ele não vai... Com o peso, como que é a técnica da gravidade, é o peso, né? A solda ela entra em estado líquido, o que acontece com o CI? O que é mais denso? É o CI ou a solda? O CI. O que é mais denso? A solda ou o fluxo? A solda. A solda. Portanto, o que acontece no processo da soldagem ali que a gente fez é, quando a solda entra em fusão, né, o que ele faz com o fluxo? Ele expulsa o fluxo debaixo do CI. Cara, ele só cabe, meu irmão, espaço para um líquido, né, entre aspas, né, que é a solda. Né? Depois a solda entra no estado sólido dela lá. Mas no início, quando ela está em fusão lá, quando ela está em estado líquido, ela fala, meu irmão, aqui só dá lugar para um líquido só. Vaza que você é menos denso do que eu. Eu sou mais pesado. Ô, Vinícius, esses dias eu peguei um Motorola, e eu não lembro qual modelo que foi. Foi um Moto Z desses da vida aí, para trocar um CIzinho ali embaixo. Eu não sei se ele era um OVP. Cara, mas ele não saía da placa de jeito nenhum, cara. Eu já estava com medo de queimar a placa e o CI não saía de jeito nenhum, cara. Tem que ver qual E não era resinado. Tem que ver qual a temperatura. Pode acontecer o seguinte, se for um OVP, pode ser que você conseguiu tirar ou não. Consegui tirar, mas, pô, foi apavorado, porque eu tentei umas 5 vezes e não saía. Você pode tentar. Se não é resinado, você pode tentar essa temperatura aí, 320/100. Eu Pô, acho que tem Vinícius, um eu coloquei 400, cara, na 2008. Mas aí qual a vazão de ar que você colocou? Eu acho que estava 70. É muito, era para ter soltado. Qual a estação de ar? A PIC 2008? Aí ela é 750 watts, né? Aí você vai ter que colocar realmente... Você pode botar uma vazão de ar maior, você pode botar no máximo a vazão de ar dela lá, e trabalhar aí, ao invés de trabalhar 320, você pode trabalhar 340, 350, tira ela rápido também. O Marcial botou 2 coolers nela. Aqui de Blumenau, tu conhece ele? Conheço, Marcel é fera nisso aí. Aí ela sopra, mas a potência dela continua 750 graus. Não vai mudar a potência dela. Ela só vai fazer o quê? Com cooler, com 2 coolers, ela vai dar uma vazão de ar maior. Quando você estiver colocando 50, ela vai dar 100 de vazão de ar. Eu acho que esse CI do Moto C, o CI PMIC,
do Moto C, do Moto E4 e do Moto daqueles LG K10, eu tenho ele novo, mas tenho dificuldade de colocar ele. Eu Por que comprei, que você tem, por que que É você que eu- tem dificuldade de colocar ele? Por conta eu da coloco- solda que vem nele. Pronto, a solda que vem nele, eu acho que o problema tá todo está na solda que vem nele. Qual a E eu solda não- que vem nele? É Ah, a a solda- solda com chumbo ou a solda lead free que vem nele? Pronto, eu compro direto e eu não sei identificar se é a solda que se é. Toda a solda que vem de CI, novo, quando você compra de fora, ele vem com solda lead free. Então, ele pode vir com aquela solda de 260 graus. Por isso que você não consegue derreter aquela solda lá. O próprio Tristar, quando a gente troca um Tristar, eu compro Tristar novo, eu tiro aquela solda e boto a solda de chumbo nela. No Tristar. Entendi. Aí vai na manteiga. Vai na manteiga. Então, eu aconselho sempre trocar. Quando você compra um CI, troca a solda, bota a solda de chumbo nela, que é sucesso. Garantido. Pronto, aí vou esperar agora, quando você ter aula presencial, eu aprender umas técnicas de rebalagem, porque eu não sei fazer rebalagem ainda, viu? Mas já vai treinando aí, assiste o vídeo aí, vai deixar o vídeo gravado aí. Com que material, o tipo de produto que eu uso para limpar o stencil? Vamos lá, vamos limpar o stencil que ficou faltando aí, ó. Stencil, né? Vamos ao stencil. Acetona mesmo. Ficou faltando aí, ó. Tá aqui o stencil todo sujo, ó. Certo? Certo. Se liga aí na dica aí, ó. Fluxo. Certo? Certo. Pega um pouquinho de malha de soldadora com solda em pasta. Vou botar um pouquinho de malha de soldadora aqui, ó. Em pasta. 350 graus aqui, ó. 330, 340, ó. Ó. Malhazinha, ó. A malha pescando tudo, ó. Nada de estação de ar, ficar batendo stencil, estraga ele, né? Aí, ó. Pronto, agora fazer o quê aqui? Álcool isopropílico, escova, paninho estático, só isso. Ô, Vinícius, está usando a T26? Oi? Está usando Não. a T26 ou a base? Não, tô usando a JBC. Não. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Olha o stencil aí já, ó. Só tem uma sujeirinha aqui, ó, que é um... Aí, ó. Olha o stencil limpo aí, ó. Ovinha, malha de soldadora, fluxo. Beleza. Entendeu? Dessa maneira aí. Deixa eu direcionar aqui a colocar. Qual a estação de solda que eu uso, né? Eu uso... Deixa eu ver se dá para aparecer aqui para vocês, ó. Essa aqui ela tem a pinça. E tem a pontinha fina aí, ó. Diferença dela que eu falei para vocês, que ela não tem configuração de canal 1, canal 2, canal 3. Eu estou pensando em comprar uma T26, cara. Se Deus quiser, Mas eu mês que tenho. vem. As minhas bancadas todinhas aqui são com T26, tá? Doutora, a minha estação Mas é aqui ponteira uma... JBC, não? JBC, eu uso JBC nelas. Vocês conseguem ver lá? Doutora, a minha estação aqui é uma 950A, aqui da FR. Essa estação é boa para trabalhar? Ô, cara, não é ruim não.